E aí, pessoal, que é o Elias, professor de filosofia, né? Estamos aí para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre a história da filosofia, né? O caminho aí por qual a filosofia passou, né? Para a gente poder começar a discutir sobre a crítica da razão, né? A razão como elemento central, o racionalismo e as correntes modernas da filosofia. Então, na aula passada a gente comentou até a filosofia de Aristóteles, né, o desenvolvimento da filosofia aristotélica, e aí hoje a gente vai dar continuidade, né, a algumas dessas escolas filosóficas que se desenvolveram ao longo da história da filosofia. Só que hoje a gente vai comentar um pouco sobre as escolas helenísticas, né? A gente tem o desenvolvimento da filosofia socrática e pós-socrática, ali, né, com o Sócrates, o Platão e o Aristóteles. E mais ou menos concomitante aí a ele, né, a gente vai ter o surgimento de algumas escolas, né? Alguns pensadores vão dar origem a escolas em algumas partes da Grécia, né? E essas escolas vão trazer novas concepções de filosofia, né? E vamos dizer assim, novos objetos de investigação da filosofia, né? O Sócrates vai fazer aquela transição, né, para uma filosofia que vai colocar o ser humano como centro da investigação, e essas escolas helenísticas elas vão de certa forma ampliar um pouco disso, né, colocando a filosofia como um elemento central na busca, né, pela tranquilidade, pela felicidade, né? Então aqui a gente vai ter esse tipo de pensamento vindo dessas escolas. Aqui a gente vai ter aqui pelo menos quatro escolas helenísticas, né? Os cínicos, os céticos, os epicuristas e os estoicos, né? Então a gente vai ter essas quatro escolas, cada uma tinha uma percepção diferente, né, dessa relação do ser humano e do mundo, e, enfim, em busca essa noção, né, de felicidade, de tranquilidade. Então, basicamente, para eles, a filosofia ela tinha como objetivo, né, ela deveria contribuir de alguma forma para a paz e a tranquilidade dos indivíduos, né? Ou seja, na concepção desses filósofos, essa ideia, né, levaria à felicidade. Então, de certa forma, essas escolas filosóficas se questionaram muito sobre isso, né, sobre como atingir essa felicidade. E aí, claro, cada uma vai trazer respostas muito próprias, né, acerca dessa questão. Então, por exemplo, os cínicos defendiam, por exemplo, que a simplicidade era que levaria à felicidade, né? A vida simples, né? Sem vamos dizer assim, sem a busca, né, pelo supérfluo, né? Você viveu uma vida apenas com aquilo que era necessário, né? Aquilo que realmente importava, nada de supérfluo, nada de mais, nada de acúmulo, né? Então, a vida mais simples, na concepção dos simples, seria a vida feliz, né? Seria uma vida tranquila e a forma que levaria a essa felicidade. Os céticos, né, vão trazer a ideia de que ah, isso seria alcançado, por exemplo, por meio da ideia de não ter certeza, né? Não ser possível ter certeza em relação a nada, né? A busca da verdade seria uma busca que ela seria praticamente inútil, né? Já que não haveria uma única verdade, mas haveriam várias verdades, né, diferentes sobre a mesma coisa, né? Então os céticos vão trazer essa ideia, né? Os céticos aí vão originar o ceticismo, né, que é uma corrente filosófica que questiona justamente essa noção, né, de ter uma verdade. Por exemplo, o Sócrates defendia a ideia de que o diálogo levaria à verdade, né? Então logo o Sócrates ele meio que atribuía a ideia de que existia uma verdade a ser descoberta. Os céticos vão questionar isso e vão dizer que não, né? Que é impossível, né, ter certeza em relação às coisas, né? Uma verdade absoluta ela seria impossível. Tá? A ideia de que aqui não haveria uma verdade absoluta. Epicuro, né, e consequentemente seus seguidores, os epicuristas, vão questionar, né, a dor, né, como elemento que colocava em xeque, né, a felicidade. Então, para o Epicuro, era o prazer, né, a ausência da dor no corpo, né, que levaria à felicidade. O ser humano ele seria dotado, né, dessa capacidade, e por isso
seria por meio desse prazer, dessa ausência de dor, que esse ser humano ele chegaria à tranquilidade e, consequentemente, à felicidade. Vejam só, pessoal, que eu estou resumindo aqui, tá, a filosofia dessas escolas. Claro que vocês podem pesquisar mais a fundo cada uma delas. Porque se a gente for comentar uma a uma aqui, a gente vai levar muito tempo. Né? É uma visão bem geral do que cada uma dessas escolas pegou. E os estoicos, né, vão trazer a ideia de que a razão, né, haveria aí uma razão universal atrelada ao destino humano. Então nada seria por acaso. Né? O ser humano ele faria parte de todo vamos dizer assim, um plano universal, né, racional, do qual ninguém poderia fugir. Então, na verdade, não haveria por que você ficar feliz ou triste por conta das coisas que acontecem. As coisas simplesmente aconteciam porque estavam destinadas a acontecer e faziam parte desse plano universal. E aceitar isso era uma forma de se chegar, né, a essa tranquilidade. Então, quer dizer, os estoicos também vão trazer a sua perspectiva. Então, quer dizer, cada um desses grupos pensou, né, na sua forma específica, né, cada um com as suas ideias. Tá? Isso ali já no finalzinho do período clássico. Né? E aí a gente chega na Idade Média, pessoal, né? Que é um momento também ímpar, né, na história da filosofia, que marca o encontro da filosofia clássica, né, a razão grega lá dos filósofos como Platão, Aristóteles, e a fé religiosa cristã medieval. Né? Então a filosofia medieval é marcada por essas duas instâncias, a fé medieval cristã, né, e do outro a razão clássica lá da filosofia lá do Platão e do Aristóteles, que foram relidos, né, por padres, por teólogos da Idade Média e que foram reinterpretados, né, para se adequar àquele contexto histórico. Né? Nesse sentido, destacaram-se, né, dessa filosofia medieval os dois grandes pensadores, o Agostinho de Hipona e o Tomás de Aquino. Né? São os dois aí, principais pensadores dessa filosofia. Então, o Agostinho, né, também conhecido como Santo Agostinho, né, ele é considerado o principal representante da patrística. Né? A patrística foi a filosofia, né, defendida aí, por esses padres, né, por isso patrísticas, né, seria a filosofia dos padres, e que vai trazer a ideia de aproximação, né, entre a razão e a fé. Né? Então o Agostinho ele vai tentar estabelecer, o Agostinho e o Tomás de Aquino, ambos tentaram estabelecer uma aproximação entre a razão e a fé, né? E não uma oposição. Então aquela ideia de que a fé seria o oposto da razão, durante a Idade Média, na verdade, vai se tentar diluir. Na verdade, muitos desses padres vão tentar utilizar a razão, a filosofia clássica, para justificar a fé, né? Para provar a fé. Né? O Tomás de Aquino também é um dos, né, que vai colaborar com isso. O Tomás de Aquino ele vai dar origem à chamada escolástica. Né? Inclusive, você vai ter as escolas de teologia, né? O início das universidades a partir desse momento. Né? Então, quer dizer, você vai ter vários intelectuais, claro, atrelados à igreja, né? Já que a gente está falando da Idade Média, que vão retomar essas discussões filosóficas. Vão haver polêmicas, né? Claro, porque cada corrente filosófica vai ter suas próprias percepções e elas vão dialogar entre si. Né? Por exemplo, na escolástica, o principal conflito de ideias era entre os realistas e os nominalistas, né? Como eles eram chamados. Né? Então, os realistas eles afirmavam que os conceitos, né, as ideias, elas são universais e elas existiriam independente dos seres humanos. Né? Então, os conceitos, como por exemplo verdade, né, ele seria um conceito que existe independente do ser humano existir. Independente do ser humano existindo ou não, a verdade, por exemplo, ela existiria. E essa era uma perspectiva. Já os nominalistas questionavam isso, dizendo que na verdade os conceitos eles eram apenas nomes que eram dados pelo ser humano ao conjunto de coisas, e portanto só existiria na mente dos seres humanos. A verdade por si só, na concepção, por exemplo, dos nominalistas, ela não existia. Né? Existia a ideia de verdade, né? Que é uma série de coisas que nós damos um nome e aí, consequentemente, ela existe na nossa mente, mas na realidade concreta ela não existe. Né? Então, quer dizer, esse tipo de discussão, né, ele vai
permear aí, né, a filosofia medieval, né, por bastante tempo. Tá? O Tomás de Aquino, ele vai trazer, uma das principais contribuições dele, né, é a ideia de que existiam dois regimes de verdades, né, as chamadas verdades reveladas, que seriam as verdades da fé, né, reveladas diretamente por Deus, e as verdades racionais, que seriam as verdades que nós, seres humanos, conseguimos chegar por meio do uso da razão. Né? Então ele vai colocar, de certa forma, que tanto as verdades reveladas como a verdade da razão, elas, entre aspas, têm o mesmo objetivo. Né? A diferença é que elas são atingidas por caminhos diferentes. E aí ele coloca também uma relação, de certa forma, de hierarquia. Né? Que ele vai colocar que a verdade revelada ela era superior, nesse caso, né, às verdades racionais, já que são verdades que vêm, né, provém de Deus. Então, logo estariam além da compreensão da razão humana. Né? Então, de certa forma, isso era utilizado também para justificar a própria existência de Deus, né, a compreensão de Deus por meio desses padres, né, desses intelectuais que vão, novamente, como eu falei, utilizar-se, né, vão dialogar com essa filosofia clássica, né, vão ser influenciados por Platão, por Aristóteles e vão serem, né, ressignificadas aí na Idade Média, né? Então, que é um outro momento da história da filosofia. E aí, pessoal, que a gente chega ao nosso momento, né, o pensamento moderno, que é onde a gente vai começar a discutir de fato, né, que é essa transição, né, dessa filosofia medieval e o pensamento moderno. Então, a gente vai ter um momento crucial, que é o Renascimento cultural. Ele vai retomar uma série de questões da filosofia clássica. Então, a gente tinha uma filosofia medieval que vinha ali estabelecendo essa relação entre razão e fé, e a partir do momento aqui do Renascimento, lembrem-se do Renascimento cultural, né, a gente vai ter o retorno a uma série de questões da filosofia clássica, né, e entre elas, claro, a retomada desse pensamento humanista, colocando o ser humano, né, como o centro, né, dessa investigação. Uma das grandes características do Renascimento é o antropocentrismo, né, justamente essa retomada do ser humano como centro dessas questões. Tá? Então, isso aqui já começa a marcar essa transição para essa filosofia moderna. Olha só, a novidade do pensamento moderno está na importância dada à experiência sensível. A gente vai ver, pessoal, que vários filósofos, pensadores, como Leonardo da Vinci, né, o Johannes Kepler, o Newton, vão trazer uma série de novas fundamentações para o pensamento filosófico moderno. E aí, o que se destaca nesse processo? E aqui, aqui eu vou até botar aqui para o lado aqui, né? Aqui a gente vai ter o início do que hoje nós chamamos de ciência. Eita, que tá ruim. Ciência moderna. Então, a ciência moderna, ela tem aí a sua origem, né, principalmente nesse momento, quando a gente vai ter cada vez mais uma valorização da experiência sensível, né, por meio dos experimentos, das experimentações, Galileu, Copérnico, o Da Vinci, o Kepler, o Newton posterior, cada um vai trazendo essas novas valorizações, né, da experiência, da demonstração, né, da experimentação, para poder provar, para poder comprovar um determinado conhecimento. E também aqui Da Vinci, né, também vai ter uma importância muito grande na valorização da linguagem matemática como uma forma de traduzir a natureza, né, de explicar a natureza por meio dessas relações matemáticas, né, já que a matemática ela teria a capacidade aí de expressar, né, de ser uma linguagem universal, né. Por isso que até hoje ainda, pessoal, a matemática ela é uma das principais linguagens, né, utilizadas pela ciência, por ser uma linguagem universal, né. A gente sabe que 2 mais 2 é 4 em qualquer local do planeta, né. Além disso, a matemática ela tem a capacidade de expressar, né, conceitos complexos com poucas
com poucos símbolos, né? Então, por exemplo, se você fosse escrever por extenso uma relação matemática, vocês vão ver que pode ser a conta mais simples que seja. É, você vai consumir bastante tempo. Né? Então, por meio dos símbolos matemáticos, da linguagem matemática, ela se torna facilmente compreensível, né? E ela consegue ser universal, já que a linguagem, a matemática, ela obedece, né, aos mesmos princípios, independente da língua. Então, você pode falar português, inglês, latim, japonês, mas as relações matemáticas, a linguagem matemática, ela vai obedecer os mesmos princípios, né? Então, quer dizer, aqui a ciência ela vem se propor a utilização dessa linguagem universal. Então, olha só, a passagem para o mundo moderno na filosofia ela é marcada por essa revolução que a gente chama de revolução copernicana, né? Por que copernicana? Porque se inicia com o Nicolau Copérnico lá atrás, né? Falando sobre a questão do heliocentrismo, né? Então aqui a Revolução Copernicana que se inicia lá com Copérnico, passa pelo Galileu, passa pelo Kepler, passa pelo Newton, ela vai transformar a forma de pensar do ser humano, né? Vai colocar o heliocentrismo, né, como o sistema explicativo do nosso universo. Então ainda hoje, né, o nosso modelo ele é muito baseado nessa perspectiva, né? Então aqui o que a gente entende hoje, né, ainda deve muito a esse modelo heliocentrista, né? É importante lembrar que lá na Idade Média a ideia de que a Terra ela era o centro do universo prevalecia, né? E aí a partir desse renascimento, a partir do século XVI é que começa essa revolução copernicana trazendo o heliocentrismo para colocar como principal sistema explicativo, e é justamente nesse processo que você tem a origem do que nós chamamos de ciência moderna, como eu já havia falado anteriormente. Né? Então, como eu falei, entre os filósofos e cientistas que mais contribuíram para o desenvolvimento dessa ciência moderna está o Copérnico, o Galileu, o Isaac Newton, o Kepler, como anteriormente, a gente pode citar meu nome dele lá, o Leonardo da Vinci, a gente pode citar o Francis Bacon, também foi um grande, importante cientista. Então a gente vai ter vários desses pensadores que foram de grande importância para o desenvolvimento da filosofia. Eu coloquei esse trecho aqui, está lá no livro de vocês, se vocês quiserem acompanhar, está lá na página 13. E diz o seguinte, né? Com a Revolução Copernicana, a ciência assumiu uma nova forma ou metodologia. As investigações científicas passaram a se apoiar na observação, a gente já falou sobre isso, né, anteriormente. Então, a observação, na experimentação e na utilização da linguagem matemática. Isso aqui, pessoal, vale principalmente para as ciências da natureza, né? A física, a química, a biologia, né? Então, cada uma dessas ciências ela buscava o quê? As causas físicas dos fenômenos estudados. Então, quer dizer, buscou-se explicar esses fenômenos a partir daquilo que eles se apresentavam, né? Das suas causas físicas, e não mais por meio de explicações religiosas, místicas, metafísicas, lendárias, crenças. Não era isso. Essa ciência moderna ela vai buscar a explicação do fenômeno por meio das suas causas físicas. Não é à toa que, por exemplo, o Newton ele vai defender a ideia de que era possível estabelecer, perceber as leis que regiam a natureza, né? Segundo o Newton, a gente vai ter leis, né? Leis naturais. Existiam leis que eram possíveis de serem percebidas estudando esses fenômenos, estabelecendo uma relação matemática, né? Então, basicamente, o que o Newton e o Kepler vão fazer, né, é converter esses fenômenos, né, numa linguagem matemática explicável, racionalizada. Né? Então, por exemplo, a lei da gravitação universal do Newton ela é justamente isso, né? Uma explicativa, né? Uma forma de explicar racionalmente, uma forma de traduzir matematicamente todo um fenômeno físico estudado. Tá? Então, é isso. Né? Então, a gente tem aqui, aí eu coloquei aqui a imagem, né, para vocês conhecerem alguns desses principais pensadores. Então, o Copérnico, né, um dos grandes pensadores aí, que dá origem à própria Revolução Copernicana. Aqui, o Johannes Kepler, o Galileu e o Newton, né, que é considerado aí o pai da mecânica clássica, né, um dos grandes pensadores da física clássica. Tá? Então, a partir daí, pessoal, que a gente vai começar a discutir sobre essa valorização da razão, né, sobre a linguagem matemática e a importantíssima
a contribuição, por exemplo, a gente vai ver a partir de agora, né, o Descartes, o Leibniz, Spinoza e outros, né, que vão trazer a importância dessa racionalidade e da linguagem matemática, tá bom? Então, pessoal, é isso, né? Por hoje é só. Próxima aula a gente continua, né? E aí vamos seguir. Então, qualquer dúvida que tenha ficado, manda para mim lá no Google Class que eu vou responder. Então, muito obrigado e até a próxima.